Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos seguir com nossa série de relatos que nossos inscritos nos enviaram por e-mail. E esse relato que vamos trazer para vocês hoje é realmente emocionante. Vamos para o relato. Olá, meu nome é Verônica Santos e estou enviando este relato porque acredito que minha experiência pode ajudar outras pessoas que passem por situações similares. O que aconteceu com a minha família entre março e setembro do ano passado ainda me dá arrepios, mas sinto que preciso compartilhar nossa história. Peço que mantenham minha identidade em sigilo, mas autorizem a publicação do relato se acharem relevante. Talvez possa salvar outras famílias de passarem pelo que passamos. Como tudo começou? Era uma manhã fria de março quando recebi a ligação que mudaria a nossa vida para sempre. A corretora, Dona Carmela, soava quase ansiosa do outro lado da linha. Verônica, querida, apareceu uma propriedade que é perfeita para sua família. Uma casa de 3 quartos, quintal grande, toda reformada. E o melhor de tudo, está sendo vendida por apenas R$60 mil. Quase derrubei o telefone. 60 mil? No bairro Jardim das Acácias, onde as casas custavam no mínimo 150 mil. Tinha que ser pegadinha. Tem algum problema com a casa, Dona Carmela? Ah, não, querida. É que o antigo proprietário estava com pressa para vender. Questões pessoais, sabe como é? Olhei pela janela do apartamento alugado onde vivia com meu marido Roberto e nossos 2 filhos, Pedro de 16 anos e Sofia de 12. 3 anos pagando aluguel, sonhando com a casa própria, juntando centavo por centavo. Aquela era a chance que esperávamos. A casa dos nossos sonhos. A Rua das Magnólias, número 247, era exatamente como Dona Carmela havia descrito. Uma casa térrea de tijolos aparentes, com um jardim bem cuidado e uma varanda acolhedora. Perfeita demais para ser verdade. Durante a mudança, Sofia fez uma observação que deveria ter me alertado. Mamãe, por que as outras casas da rua têm pessoas, mas essa parece que ficou vazia por muito tempo? Roberto, sempre prático, respondeu: às vezes as casas ficam um tempo sem ser habitadas, princesa, não significa nada. Mas eu notei algo que me incomodou. Nenhum dos vizinhos saiu para nos cumprimentar durante a mudança. As cortinas se moviam discretamente e olhos curiosos nos observavam, mas ninguém se aproximava. Quando tentei acenar para uma senhora na casa ao lado, ela rapidamente fechou a cortina. Quando fomos ligar os serviços, descobrimos algo estranho. A casa ficara desconectada da rede por quase 2 anos. A última família havia cancelado tudo abruptamente em novembro de 2022. Os primeiros sinais. A primeira semana passou sem maiores incidentes. Eu continuei costurando em casa para complementar nossa renda. Roberto trabalhava em seus turnos de eletricista e as crianças se adaptavam à nova escola. Foi Sofia quem primeiro notou os barulhos. Mamãe, tem alguém andando no sótão à noite. Sofia, essa casa não tem sótão. Você viu quando fizemos a visita. Mas eu escuto passos, bem em cima do meu quarto. Subi para verificar. Realmente não havia acesso a nenhum sótão. O teto era comum, de laje. Pensei que fossem ratos ou madeiramento se acomodando. Pedro começou a reclamar na internet. Mãe, a conexão fica caindo toda madrugada, sempre entre 2 e 4 horas da manhã. É muito específico para ser problema técnico. Roberto também começou a notar coisas estranhas durante suas madrugadas de insônia. Não eram os sons normais de uma residência se acomodando. Eram passos, sussurros, como se alguém caminhasse pelos corredores conversando baixinho. Na terceira semana, acordei às 3h17 da madrugada, com a sensação de que alguém estava me observando. O quarto estava em completo silêncio. Roberto dormia profundamente ao meu lado, mas eu sentia uma presença. Quando olhei para o canto do quarto, tive certeza de que vi uma sombra se mover. A descoberta aterrorizante. Decidi investigar. Liguei para Dona Carmela pedindo o contato dos antigos proprietários, mas ela ficou visivelmente desconfortável e relutante em me dar informações. Após muita insistência, consegui o nome: Família Rocha. Mas quando tentei encontrá-los na internet, foi como se eles tivessem simplesmente desaparecido. Não havia rastro digital posterior a novembro de 2022.
Foi Pedro quem, com suas habilidades de navegação, descobriu a primeira pista real no arquivo digital do jornal local. Família desaparece misteriosamente do bairro Jardim das Acácias. Carlos Rocha, de 45 anos, a esposa, Ana Rocha, de 38, e os filhos, gêmeos, Mateus e Lucas, de 10 anos, deixaram a residência na Rua das Magnólias sem avisar vizinhos ou parentes. A casa permanece fechada desde então. Havia outros artigos, outras famílias, sempre o mesmo padrão. Mudavam-se para o número 247, viviam ali por algumas semanas ou meses e depois simplesmente desapareciam. Desde 1987, pelo menos 6 famílias haviam passado pela casa com o mesmo destino: a intensificação dos fenômenos. Com essa descoberta, passamos a prestar mais atenção aos fenômenos estranhos. E eles se intensificaram, como se algo soubesse que estava sendo observado. Sofia começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com uma mulher muito alta, vestida de branco, que caminhava pelos corredores da casa chamando por ela. Sofia, Sofia, venha comigo, querida. Pedro relatou que agora, quando a internet voltava, havia histórico de navegação que ele não lembrava de ter feito. Sites sobre rituais antigos, fóruns sobre ocultismo, páginas sobre sacrifícios. Roberto teve sua primeira experiência sobrenatural numa quinta-feira, às 2h30. Descera para beber água, quando viu todas as torneiras da casa abertas simultaneamente. A água escorria em silêncio absoluto. Quando piscou, tudo havia voltado ao normal. O diário de Ana Rocha. Foi limpando o armário do quarto que encontrei o diário. Uma tábua do fundo se soltou, revelando um espaço oculto. Dentro, um caderno com capa de couro, já amarelado pelo tempo. Na primeira página, uma caligrafia feminina. Diário de Ana Rocha. Se alguém encontrar isso, não durmam nesta casa. Saiam enquanto podem. Li o diário em uma única madrugada, sentada na cozinha com todas as luzes acesas. As mãos tremiam enquanto virava as páginas. Ana descrevia exatamente os mesmos fenômenos que estávamos vivendo. Ela mencionava uma entidade chamada Miriam, que morreu na casa em 1887, realizando um ritual para se tornar imortal. Segundo Ana, Miriam ficou presa na casa e precisa de famílias para alimentar sua energia. Mata e prende as almas ali. O ritual acontece sempre na lua nova. A última entrada era apavorante. A próxima lua nova é hoje à noite. Vou tentar fugir com as crianças, mas Carlos está me vigiando. Ele não é mais meu marido. Ele é dela agora. Acordei Roberto imediatamente. Mostramos o diário para Pedro e Sofia. Estávamos reunidos na cozinha às 4h, processando a informação aterrorizante. Precisamos sair, agora. Eu estava categórica. Pedro checou o calendário no celular. Mamãe, lua nova é amanhã. Sofia começou a chorar. A mulher dos meus sonhos. Ela disse que seu nome era Miriam. Foi quando as luzes se apagaram. A casa mergulhou na escuridão absoluta. Roberto tentou os interruptores. Verificou o quadro de luz. Tudo estava normal, mas não havia energia. Família Santos. Uma voz feminina, doce, mas com algo profundamente perturbador, ecoou pelos corredores. Por que estão acordados tão tarde? Roberto, Roberto. A voz chamava especificamente por meu marido. Venha comigo, querido. Tenho algo para lhe mostrar no quintal. Vi Roberto começar a caminhar em direção à porta dos fundos, como hipnotizado. Segurei-o com força. Roberto, olha para mim. Você é mais forte que isso. Ele piscou, como se acordasse de um transe. Ela estava na minha cabeça. A fuga impossível. Tentamos sair pela porta da frente. Estava trancada por fora. Tentamos as janelas, também trancadas. Tentamos quebrar o vidro, mas era como se fosse indestrutível. Sofia! Sofia! A voz agora chamava a nossa filha. Venha brincar comigo, querida.
Tenho bonecas lindas no porão. Esta casa não tem porão! Gritei para o nada. Mas quando olhamos, havia uma porta no corredor que definitivamente não existia antes. Uma porta antiga, de madeira escura, ligeiramente entreaberta. De dentro vinha uma luz suave e o som de crianças brincando. Sofia começou a caminhar em direção à porta. Sofia, não! Pedro a segurou, mas ela estava com uma força sobre-humana. Roberto, com sua experiência de eletricista, teve uma ideia. O quadro principal fica do lado externo. Se eu conseguir desligar a energia da casa inteira e religar, pode quebrar a influência dela. Pedro, mostrando uma maturidade além dos seus 16 anos, se pronunciou. Pai, eu fico com a Sofia. Vocês vão juntos. Roberto e eu conseguimos sair pelos fundos. A porta se abriu com facilidade, como se Miriam quisesse que fôssemos para o quintal. Quando chegamos na lateral da casa, encontramos algo aterrorizante. Um buraco no quintal, exatamente como Ana Rocha havia descrito no diário. Grande o suficiente para uma família. E havia algo brilhando no fundo. Verônica, Roberto... A voz de Miriam agora vinha de todos os lados. Vocês vieram? Que maravilha! Agora podemos começar a cerimônia. Uma figura se materializou no quintal. Alta, vestida de branco, mas com algo profundamente errado. O rosto era bonito, mas antigo. Os olhos eram completamente negros. E havia outras figuras atrás dela, sombras que tinham formato humano. As outras famílias estão ansiosas para conhecê-los. Miriam sorriu, revelando dentes podres. Vocês vão gostar muito daqui. É eterno. Roberto percebeu que as outras sombras eram as famílias desaparecidas. Reconheceu um homem que devia ser Carlos Rocha e duas crianças pequenas que deviam ser os gêmeos. Miriam! Gritei. O que você quer? Energia vital, querida. Vocês, vivos, alimentam minha existência. Mas não se preocupem, depois de mortos, continuarão conscientes, eternamente, como uma grande família. A salvação inesperada. Dentro da casa, Pedro havia encontrado algo no diário. Na última página, Ana havia rabiscado algo que parecia latim. Miriam de Silva, Anno Domini 1887, ligata est ac domo. Ut libera sit veritas dicenda est. No quintal, Miriam havia começado o ritual. Roberto e eu estávamos paralisados. Não conseguíamos nos mover. As sombras das outras famílias formaram um círculo ao redor do buraco. Família Santos, é hora de se juntarem a nós. Mas então, da casa, veio a voz de Pedro gritando as palavras em latim. Miriam se contorceu como se tivesse levado um choque elétrico. Não! O garoto não pode saber! Pedro continuou gritando as palavras, mesmo sem entender completamente o significado, mas de alguma forma sabia que estava funcionando. Miriam de Silva! Pedro gritou. Você não morreu realizando um ritual para se tornar imortal. Você se matou porque não conseguia lidar com a solidão após perder a família na peste de 1887. O ritual é mentira. Você está presa aqui porque não aceita a morte. A libertação. O grito de Miriam ecoou por todo o bairro. As sombras das outras famílias começaram a se desvanecer, não com tristeza, mas com alívio, como se finalmente pudessem descansar. Eu sou imortal! Eu dominei a morte! Não! Gritei, recuperando o movimento. Você é só uma mulher solitária e assustada que não consegue deixar ir. A verdade atingiu Miriam como uma avalanche. Suas feições se transformaram. O rosto jovem e bonito deu lugar a uma mulher de meia idade com lágrimas nos olhos. Eu só não queria ficar sozinha. Quando todos morreram da peste, a casa ficou tão silenciosa. As sombras das outras famílias se aproximaram dela, não com medo, mas com compaixão. Carlos Rocha colocou a mão no ombro dela. Miriam, está na hora de deixar ir. Nós também podemos partir agora. Mas eu vou ficar sozinha de novo. Não, Ana Rocha, se aproximou.
Nós vamos juntos. Para onde for que as almas vão, iremos juntos, como uma grande família. Miriam olhou para nós. Eu sinto muito. Eu só estava com tanto medo. Mostrando uma compaixão que eu mesma não esperava ter, me aproximei. Todos temos medo da solidão, Miriam, mas prender as pessoas não é a solução. O amanhecer. Quando o sol nasceu, a casa estava diferente. As sombras haviam partido, levando Miriam consigo. O buraco no quintal havia desaparecido. A energia elétrica funcionava normalmente. Pedro e Sofia nos abraçaram com força. "Podemos ficar na casa agora?" Sofia perguntou. Roberto e eu nos entreolhamos. A casa realmente era linda e havíamos investido todas as nossas economias. "Acho que podemos tentar." Roberto sorriu. "Mas se qualquer coisa estranha acontecer..." "Saímos correndo!" Completaram Pedro e Sofia em uníssono. 6 meses depois. Escrevo este relato hoje, 6 meses após aquela noite terrível. A casa da Rua das Magnólias 247 se tornou um lar de verdade. Os vizinhos que antes nos evitavam, agora nos cumprimentam com sorrisos genuínos. Dona Carmela apareceu algumas semanas depois, nervosa, querendo explicar sobre o preço da casa. Disse-lhe que sabíamos sobre Miriam e as outras famílias, e que havíamos decidido ficar mesmo assim. "Vocês sabem? E ficaram?" Ela quase desmaiou. "Ficamos, porque às vezes as pessoas só precisam de alguém que as entenda, até mesmo depois de mortas." Sofia voltou a ter sonhos, mas agora são diferentes. Sonha com uma mulher de branco, não mais aterrorizante, mas em paz, caminhando de mãos dadas com outras pessoas em direção a uma luz dourada. Pedro descobriu um talento para a pesquisa histórica e está documentando a história real das famílias que passaram pela casa, criando um memorial para honrar suas memórias. Roberto instalou um sistema de segurança moderno, não por medo do sobrenatural, mas simplesmente porque é um pai cuidadoso. E eu continuo costurando, mas agora sinto uma energia diferente na casa, uma energia de lar, de família, de pessoas que finalmente encontraram a paz. Na gaveta da cozinha, guardamos o diário de Ana Rocha, não como um objeto de terror, mas como um lembrete de que, às vezes, até mesmo as situações mais assustadoras podem ter finais felizes, quando enfrentadas com amor, coragem e compaixão. Espero que este relato possa ajudar outras pessoas que passem por experiências similares. Às vezes, o que parece ser puramente maligno pode ser apenas uma alma perdida, precisando de compreensão. A Casa dos Sussurros se tornou, finalmente, a Casa dos Risos. Atenciosamente, Verônica Santos. Enviado em 15 de setembro de 2024, 23h47. Como disse no início, é realmente uma história incrível. Espero que tenha gostado e forte abraços.